Olá, pessoal! O que nós viemos falar hoje sobre contos de imigrantes. São pequenas histórias, contos sobre imigrantes. E todos são verdadeiros, até o momento. São e-mails que nós recebemos, pessoas que nós conhecemos, histórias que também nós vivenciamos. Todas que a gente acha que dá para contar, nós vamos contar, tá bom? Então vamos lá, a primeira história. Eu cheguei aqui em 2004, 21 anos atrás. Se completa agora no final de 2025. Tava um frio absurdo, eu acostumado com aquele calor maravilhoso. Cheguei aqui, morrendo de frio. Pensam, eu cheguei aqui em 2004. 2004 não tinha as coisas que tem hoje. Não tinha toda essa coisa que tem na internet hoje. Não tinha WhatsApp. Não tinha nada de que tem hoje. Então eu era uma menina inocente, singela, amigável. Cheguei aqui tão inocente que achava que todo mundo queria ajudar todo mundo. Que todos os imigrantes eram de uma comunidade só. E que todo mundo era amigo de todo mundo e queria o bem de todo mundo. Naquela época, eu era amiga de todo mundo. Hoje ainda sou, mas um pouquinho diferente. Eu sou mais rigorosa para fazer os de amizades. A vida andou me ensinando, né? Então, eu já observo mais. A diferença é que antigamente, quando eu fazia amizade, eu já colocava aquela pessoa dentro da minha vida, né? Ela já fazia parte da minha vida. Hoje eu faço amizade, mas não ponho a pessoa dentro da minha vida. E eu aprendi uma coisa na Europa, que aqui tem o individualismo. E outra coisa, as pessoas que a gente conhece, a gente não sabe a referência delas. Nós conhecemos as pessoas e elas contam a história que elas querem, da forma que elas querem, como elas até vê ou como elas idealizam na mente delas. E com o decorrer do tempo, você vai vendo que não é bem assim, que não é bem do jeito que te contou, que não é da forma que te contou. E aí, você vê que a história não fica. Eu conheci uma pessoa nessa época. E eu vou dar o nome dela aqui de Joana, ok? Joana era uma pessoa legal, amigável, simpática, aquela pessoa que chega e as pessoas querem conversar, acham legal, porque Joana era demais, então, né? Vamos lá. A história dela é que ela veio para a Itália para trabalhar na casa de uma senhora. Ela queria vivenciar uma experiência com Deus. Porque ela era pastora. Ela veio pregar a palavra de Deus aqui na Itália. Até aí, tudo bem. Ela dizia que a Itália é o país do diabo. Ela contou essa história. Mas até aí, eu observei, vi que ela era uma mulher sozinha e acabei a convidando para almoçar no domingo na minha casa. Vejam a segunda parte. O que Joana vai fazer? O que Joana vai falar? Para isso, você tem que assistir a segunda parte. Olá, pessoal! O que a gente veio fazer hoje? Continuar a parte 2 de Joana. Contos de imigrante. Então, quando Joana chegou no domingo, o que aconteceu? Vamos lá? Joana entrou para o almoço de domingo. Eu reparei que a hora que ela olhou para minha casa, que ela viu todo mundo, assim, ela deu uma mudada. A expressão dela mudou, o jeito dela mudou. Estranho, mas achei que era porque era novo, alguma coisa assim. Não reparei muito, só vi que ela mudou. O meu marido já veio em direção logo depois dela e logo já foi falando porque ele a reconheceu. Ela era a mulher de um dos manquinhos da cidade. Vamos dar o nome de Luiz para ele.
Manquinho era o apelido dele. Esse homem só pegava garotos do jockey. Coitada dessa mulher, hein? A gente ri, mas é uma história para chorar por algum lado. Acho que vocês me entenderam, né? Vocês lembram lá atrás, do primeiro, eu contando que ela veio pregar a palavra de Deus. Mas meu marido não conseguiu se conter, já foi falando. Joana, você não estava com o Luiz? Ela se tremia inteira, ela olhava para ele com ar de pavor e falava... Ai, mas é que Deus, ele me deu um chamado. Deus me deu um chamado naquela época. Aí ela começou a contar uma história. Que um dia, lá atrás, estava chovendo, ela estava num ponto de ônibus, aguardando o ônibus. Nesse momento que ela estava lá esperando o seu ônibus passar, chovendo, passa-se o Luiz de carro. Chovendo, ele para e pergunta se ela quer uma carona. Ela aceita a carona. E Luiz a viola. E nessa violação, Deus fez o chamado para ela converter este homem. Vocês acreditam que a mulher foi violada e acha que Deus pediu para ela ficar com este homem? E a resposta dela é simplesmente: ela não desobedece Deus. Ela cumpre tudo que ele manda, até ficar com o homem que violou ela. Agora, aonde Deus mandaria uma mulher que é filha dele ficar com o homem que violou ela? Esse é o conto de hoje. Bom, o que vocês acharam? Vocês acham que Deus é capaz disso? De mandar uma mulher ficar com o cara que violou ela? Ou vocês acham que Deus não faria isso e ela quer cucu, dadá, cutu, catá, cucu, dadá? O que vocês acham? Até o próximo conto. E tô aguardando a resposta de vocês. Vocês acham que Deus faria ou que Deus não faria?